Um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva sentiu fortes dores de cabeça na noite dessa segunda-feira e decidiu procurar um hospital. Ele se dirigiu então ao hospital público mais próximo da sua residência, mas não conseguiu uma consulta com o médico de plantão porque havia uma fila muito grande e o caso dele não era tão urgente. A recomendação que ele recebeu dos recepcionistas foi de que ele procurasse um posto de saúde na manhã seguinte. Esse senhor, Luiz Inácio, seguiu a recomendação e foi até o posto de saúde na manhã dessa terça. Ele teve que sair de casa por volta das 5 horas da manhã para chegar o mais cedo possível na fila e conseguir uma senha para consultar ainda pela manhã. Quando finalmente foi recebido pelo médico, que era clínico geral, foi encaminhado para um especialista, pois o seu caso precisaria ser melhor avaliado. Luiz Inácio reuniu então os documentos solicitados para o encaminhamento e conseguiu marcar uma consulta com um especialista para daqui 3 meses. Lá por março de 2025, o médico especialista pediu para que ele fizesse uma ressonância magnética para que seja possível então identificar a causa das dores. O problema é que conseguir vaga para essa ressonância pelo sistema público é motivo para ter ainda mais dor de cabeça. Só dali mais uns 60 dias. Luiz Inácio espera então pacientemente, afinal não tem outra opção. Em meados de maio de 2025, ele consegue fazer o exame e, com o resultado em mãos, consegue marcar uma nova consulta com esse mesmo especialista no prazo de 30 dias. Em junho, ele finalmente revê o médico, que, ao analisar o resultado da ressonância, percebe que o caso desse senhor precisa de cirurgia o mais rápido possível. O doutor encaminha então o pedido para que a operação seja feita e, graças à urgência destacada pelo médico, Luiz Inácio consegue agendar o procedimento já para o mês seguinte. No fim das contas, por conta da urgência do seu quadro clínico, a dor de cabeça que Luiz Inácio sentiu em dezembro de 2024 fez com que ele conseguisse ser operado por volta de julho do ano seguinte. Essa seria a história do presidente Lula se ele agisse na prática, de acordo com o que prega nos seus discursos. Quando vocês chegarem numa cidade e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito ou para o vereador se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Então é boa para os outros, para ele não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. E é importante cada brasileiro ter ciência para ter orgulho. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde universal como é o SUS. O problema é que a realidade é muito diferente das palavras de Lula. A verdadeira história dele é a seguinte: Lula sentiu dores de cabeça à tarde, foi à unidade de Brasília do Sírio-Libanês, um dos melhores hospitais particulares do país, onde chegou por volta das 18 horas dessa segunda. Às 4 horas da madrugada dessa terça, ele já estava com ressonância magnética feita, já havia sido transferido para o Sírio-Libanês de São Paulo, já havia operado e o boletim médico já havia sido divulgado. Ou seja, em menos de 12 horas o problema já estava resolvido. E eu não estou reclamando disso, que bom para ele que tudo se resolveu com tamanha agilidade. O problema é que a história fictícia que eu contei anteriormente, infelizmente, é a realidade da maioria dos cidadãos brasileiros que dependem do SUS para cuidar dos seus problemas de saúde e precisam esperar meses para conseguir fazer um exame, ter uma consulta com um especialista ou fazer uma cirurgia. Lula conseguiu resolver o seu problema com uma rapidez impressionante, mas enquanto ele vende uma imagem sobre o sistema público de saúde brasileiro, as pessoas que realmente fazem uso desse sistema enfrentam uma realidade muito diferente desses discursos. Enquanto Lula já estava operado em menos de 12 horas depois de ter procurado o hospital, milhares de brasileiros morrem anualmente na fila de espera por suas cirurgias. Sem mais delongas, eu concluo esse raciocínio dizendo: eu não desejo mal para ninguém, nem mesmo para o pior inimigo. Eu só desejo que um dia Lula seja atendido pelo SUS. Bom, enquanto essa história tem tomado conta das manchetes dos principais veículos de imprensa no país, a divulgação de dados de uma pesquisa específica tem passado despercebida. Essa pesquisa, no entanto, traz como principal revelação o nível de manipulação ao qual esse governo é capaz de chegar. Veja só o resultado que foi apresentado pela pseudojornalista Daniela Lima na emissora oficial de propagandas do governo Lula, disfarçada com outro nome. A pesquisa traz um terceiro achado que eu considero muito relevante
e que nos ajuda a entender exatamente o quanto o barulho causado por determinados veículos, redes sociais em especial, ou grupos com ampla capacidade de criar espuma nesses ambientes se posicionam, pode turvar a sua ideia sobre como o país, segundo o IPESP, por meio aí do estudo encomendado pelo Observatório da Democracia da AGU, descobriu. Redes sociais devem ter algum tipo de regulação, algum tipo de regra? 70% respondeu que sim. 27% respondeu que não. 70% das pessoas entrevistadas são a favor de uma regulação das redes sociais, ou seja, da censura. Só pode que essa pesquisa foi realizada nos corredores do Palácio do Planalto ou no diretório do próprio PT, porque isso definitivamente não representa a opinião da população brasileira. Basta dar uma olhada nas próprias redes sociais para ver como as pessoas têm se posicionado em relação a esse assunto. Agora, a grande chave para entender como esse resultado foi gerado está no seguinte detalhe: quem encomendou e quem realizou essa pesquisa. A própria pseudo-jornalista foi obrigada a citar essa informação. Pesquisa feita pelo próprio governo, tá? Em parceria com o IPESP, via Instituto Observatório da Democracia, um órgão, um braço da AGU. Pesquisa feita pelo próprio governo. Pois é, não basta a Advocacia Geral da União, que hoje é comandada por Jorge Messias, estar atuando muito mais como advogado particular de Lula do que em defesa da própria União. Agora ainda é preciso atuar politicamente no processo de manipulação do eleitorado através de dados e pesquisas completamente inverídicas. Se mesmo com a liberdade que nós ainda temos nas redes sociais hoje, esse tipo de manipulação barata já acontece, imagina como será se essa regulação de fato for implantada. Um grande abraço e até a próxima.